Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos e hoje vamos falar um pouco sobre os medos do dependente químico. Quais são os maiores medos que um dependente químico tem ao longo da sua vida de drogadição, né? Medos que eu digo relacionado quando ele vai se prestar a um papel de um tratamento, quando ele se entrega a um tratamento. Marcos, quais são os maiores medos desse dependente químico? Por incrível que pareça, os maiores medos que ele tem é o retorno para o uso, é a própria recaída. A recaída é dos medos que permeiam a cabeça de qualquer dependente químico. Por incrível que pareça, talvez muitos que estejam olhando de fora falem assim, não, mas esse cara está programando já a sua próxima recaída, ele já está programando a volta ao uso, mas de fato existe um medo latente na cabeça dele que é perder tudo que ele conquistou. As conquistas dele são muito rasas ainda, né? Muitos dependentes químicos viveram uma vida de degradação, de fato. Muitos dependentes químicos tiveram, ao longo da sua jornada de uso, muitas perdas, muitos danos, muitos prejuízos. E eles praticamente tiveram a experiência de viver toda essa degradação o tempo todo. Eles são experts, de certa forma, nas perdas e danos. Perderam família, perderam emprego, perderam moral, perderam credibilidade, perderam inúmeras situações, oportunidades, né? Perderam inúmeras situações que eles poderiam, de certa forma, estarem melhores do que estão hoje, mas, de fato, eles tiveram muitas perdas. E nesse processo de perdas, eles tiveram que aprender a lidar com isso. E aí, quando você vai falar com um dependente químico que está em tratamento, que entrou para um centro de tratamento, uma comunidade terapêutica ou para uma clínica, e quando você vai analisar a problemática dele, ele vai dizer assim, cara, meu maior medo é voltar para o uso, é retornar para as drogas. E aí me chamou a atenção eu fiz na verdade, essa semana, umas 2, 3 semanas atrás, eu fiz uma enquete. Eu liguei para algumas pessoas, alguns alunos que já passaram por um tratamento, que estão bem. Inclusive foi interessante que muitos desses já estavam mais de 15, 20 anos bem. E eu perguntei, cara, qual foi um dos maiores medos que você teve assim que você soube que ia ter a alta do seu tratamento? E quase que unanimamente, bom, acho que essa palavra está certa, unanimamente, eles me disseram, Marco, meu maior medo era recair. E aí eu fiquei perguntando, mas como assim medo de recair? Medo de voltar para as drogas, era isso? Porque a recaída é um conceito quase que geral. A recaída para um dependente químico é o fator máximo dos danos, das perdas, né? Da degradação. Porque recair significa voltar para o final da fila. Recair é dizer que nada do que ele fez de bom funcionou. Recair quer dizer que tudo que ele projetou de bom não aconteceu. E é muito interessante nós pensarmos sobre isso, porque às vezes é meio que cruel, às vezes. Né? É meio que difícil dizer para um dependente químico que o que ele está vivendo, a recaída realmente é ruim. Mas é muito difícil dizer para o dependente químico que calma, não é assim, não é o fim da linha, não é o ponto final da sua vida. A recaída ela pode ser talvez um grande começo. Exatamente. A recaída às vezes é um sinal de que chega, já basta, tudo que eu vivi lá não dá, então eu vou ter que voltar a uma vida normal, vou ter que me esforçar para ter uma vida de normalidade. E só que na cabeça do dependente químico, isso pesa muito. A recaída, a sociedade, a pressão que é colocada sobre a vida dele é muito grande. Porque, veja bem, quem é que não recai? Quem não tem problema com a recaída? Quem vai fazer uma dieta, por exemplo, que de vez em quando não mete o pé na jaca e come lá um bolo, uma torta super doce, né? Com muito açúcar. Quem que não mete o pé na jaca lá no final de semana e come um hamburgão, que nós chamamos aqui na nossa cidade de podrão? Quem nunca fez isso, né? Quem que vai para uma academia e se dedica, paga a sua mensalidade e passa um mês todo e não pratica seu exercício? As recaídas tá na mente, está no comportamento de todos nós, sendo dependentes químicos ou não. E nós recaímos todos os dias.
de comportamento, de atitudes. Enfim, a recaída faz parte, só que quando vai para um dependente químico, isso tem um peso absurdo. Como se ele tivesse que ter sido um lorde, foi um monstro a vida toda, de uma hora para outra tem que ser um lorde. Não é assim que funciona. Então, a recaída para o dependente químico, ela pesa não pela atitude da recaída, ela pesa pelo fato da pressão que é exercida sobre ele. Porque, afinal de contas, ele não pode ter recaídas. Se tiver recaída, ele é condenado pela família, ele é condenado por ele mesmo, porque ele já se condena, ele é condenado pela sociedade, ele é condenado pelos profissionais que atuam do lado dele. Então, na verdade, é uma pressão de todos os lados, ele não pode recair, quando, na verdade, a recaída faz parte de um processo. E os maiores medos de um dependente químico, de fato, é a recaída. E esse é um dos grandes pontos onde nós devemos ter um pouco mais de atenção, porque afinal, se nós não dermos atenção a esse fato da recaída, nós podemos estar colocando em risco o tratamento definitivo de um dependente químico.